Graça e paz. Boa noite, irmão. O irmão já veio aqui outras vezes, né? Foi a primeira vez. Primeira? Domingo retrasado. Seja bem-vindo, irmão. Como é o nome do irmão? João. Aqui nas quartas-feiras, o pastor dá espaço para alguns irmãos trazerem a palavra. E nessa quarta-feira, eu estou carregado aí com essa missão de trazer a palavra do Senhor. Irmãos, gostaria de hoje conversar com os irmãos, nessa reflexão, nesse bate-papo aí, sobre um personagem bíblico, que é bastante conhecido. Quando eu trouxe aqui a história da Rainha Esther, eu disse na época que a história da Rainha Esther não ficava devendo em nada com um roteiro de filme e de novela, né? Tamanha reviravoltas que a história dava. E a história do personagem de hoje também, irmãos, daria um bom filme, uma boa série, está na moda série. O personagem de hoje é um juiz, né? O maior juiz que Deus levantou diante do povo de Israel, o juiz chamado Gideão, né? Um homem do qual o Senhor levantou para cumprir seu papel ali, seu propósito diante daquele povo. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a missão de Gideão e alguns ensinamentos. Irmãos, a história de Gideão, a maior história de juiz da Bíblia. São 3 capítulos aqui do livro de Juízes que falam sobre Gideão. E parece que em cada versículo a gente tem uma lição para tomar sobre toda a história que envolve a vida desse homem. Eu gostaria de então orar com os irmãos mais uma vez, para nós estarmos iniciando a nossa reflexão de hoje. Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que é estarmos na tua casa, podendo desfrutar, Pai, da tua palavra, conhecer, ó Pai, homens e mulheres usados pelo Senhor, e também conhecer o seu poder, ó Pai, o seu poder refletido na história dessas pessoas, como o Senhor levantou e ainda levanta pessoas, ó Deus, para fazer a tua obra. E nós queremos nessa noite, Pai, nos encher daquilo que a tua palavra tem a nos ministrar, tirando lições, ó Pai, sobre aquilo que o Senhor colocou no nosso coração acerca da vida de Gideão, esse homem guerreiro que o Senhor levantou e fez, ó Deus, o povo do Senhor triunfar perante os inimigos. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a história de Gideão, né? O Ministério Infantil deve falar direto de Gideão, né? Essa história bastante conhecida, que é uma parte apenas da história de Gideão, que é a história dos 300, né? Os 300 de Gideão. Mas o fato é, irmãos, que Gideão foi um juiz levantado por Deus. Recentemente o pastor trouxe aqui, não vou lembrar se foi num domingo, se foi num culto de quarta, mas eu lembro que foi quando o pastor foi falar da profetisa /juíza Débora, que foi levantada na mesma época, e o pastor falou por cima ali de como funcionava naquela época, mas o fato é que o povo de Deus então atravessa ali o deserto, conquista a terra prometida e vive ali um tempo ali de guerras, de conquistas, e com o passar dos anos o povo vai ficando meio disperso, sem liderança, e aquilo que aconteceu durante toda a história de Israel, o povo de Deus, eles vivem num ciclo vicioso entre altos e baixos. E a história dos juízes, se a gente olhar e ler a história dos juízes, a gente vai ver que é explícito esse ciclo vicioso, onde o povo desagrada a Deus com a sua idolatria, a sua desobediência, e então Deus permite que os inimigos tomem suas terras, se apoderem do povo, né? E aí o povo começa a perecer, e aí então o povo começa a murmurar, clamar ao Senhor novamente e se arrepender. E então Deus, com misericórdia, levanta um líder, alguém que possa direcionar, conduzir esse povo de volta aos caminhos do Senhor. Então o povo se arrepende e volta aos caminhos do Senhor, vive um tempo de refrigério. Passa um tempo, esse ciclo se renova. Então o povo cai na idolatria, permite que os ídolos se vivam ali no meio do povo, né? Faça parte do cotidiano, levantam altares, e mais uma vez o povo vai, se arrepende. Então o período de juízes, fica bem claro isso em cada história de cada juiz que você lê na Bíblia, né? Às vezes é uma história pequena de alguns versículos que você vê esse ciclo se repetir. E aqui, quando o Senhor levanta Gideão, o povo vivia numa desses altos e baixos, no baixo, bem baixo, né? Então ali, o principal povo
que perseguia o povo de Deus eram os midianitas. Então os midianitas tinham como hábito, né, na sua estratégia de guerra, assim, um povo muito mais numeroso, muito mais fortalecido. A palavra de Deus vai falar que eles tinham diversos camelos também, né? Então eu fico pensando, poxa, ter um camelo naquela época devia ser um baita diferencial ali, um poder bélico, vamos dizer assim, né? O exército tinha os camelos, então tocava o terror na região. E é assim que os inimigos do povo de Deus faziam naquela época. Então era por hábito eles invadirem as propriedades dos inimigos e assolarem ali as plantações, matarem os animais, nem sempre para saquear ou para levar embora, mas apenas para enfraquecer ali aquele povo que era considerado seu inimigo. Então o povo de Deus vivia nessa situação, onde seus inimigos vinham e assolavam tudo que eles tinham, né? Então o Senhor ouve o clamor do povo e manda um anjo, que nós, ao lermos a palavra, vamos entender, é o próprio Deus que fala com Gideão. Então levanta Gideão, e Gideão ali faz diversas provas com Deus, né? Diversas provas. Então Gideão sempre desconfiado. Eu acho que é um dos personagens bíblicos mais confiados, irmãos, que tem. Porque ele pediu uma prova para Deus, Deus dava, Deus falava com ele, ele pedia outra prova, né? E assim Deus levantou esse homem, né? E durante toda a história de Gideão, a gente vai entrar então na questão dos 300. Deus levanta um exército para ele guerrear, onde ele já estava em desvantagem, porque fazendo os cálculos lá, se eu falar o número dos soldados não vão perder, mas né, era de 1 para 4, depois Deus limpa, fica de 1 para 13, e depois Deus limpa mais ainda o exército de Gideão, e para enfrentar o inimigo, cada um tinha que assumir 450 homens. Então, para cada homem de Gideão, o exército inimigo tinha 450. Então, numa batalha ali, daquelas batalhas sangrentas ali que a gente vê, principalmente lá na época de Josué, a gente via que um homem, antes de morrer, tinha que matar pelo menos 450 para o povo de Deus sair vitorioso, né? Então Deus dá uma estratégia para Gideão, e Gideão na madrugada vai, invade o acampamento com uma estratégia, né, militar, vamos dizer assim, dada por Deus. Ele começa a tocar a trombeta, ao som das 300 trombetas, o inimigo começa a entrar em confusão, no escuro, na madrugada, eles começam a matar uns aos outros, né? E aí então Gideão termina a sua estratégia cercando esses homens para que eles não conseguissem fugir, e assim Deus dá a vitória para esse homem. E aí, irmãos, nós vamos embora um pouco mais cedo, porque o pastor já falou uma parte da palavra aqui, né? Um tópico o pastor já falou aqui no começo, que é sobre como terminar bem, né? Mas antes, nós vamos então tirar algumas lições e ler um pouco sobre essa história, né? Vamos ver o que a Bíblia fala, e algumas dessas lições nós vamos tirar aqui da vida, né, da história de Gideão. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo então em Juízes 6, é onde começa ali a história de Gideão. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Então, se você ler lá depois, o capítulo 6 começa falando sobre justamente esse contexto que eu passei para os irmãos, de como vivia o povo ali cativo, né, nas mãos dos midianitas. E aí a palavra de Deus diz que o Senhor vai buscar Gideão enquanto ele estava malhando no lagar o trigo no lagar. Irmãos, eu gosto muito desse tipo de estudo que nos revela alguns detalhes assim, o irmão que me conhece sabe. Irmãos, para nós passa despercebida essa informação de que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Eu não sei nem o que é lagar nem o que é malhar o trigo, né? Mas eu descobri que malhar o trigo é separar ali a palha da semente, fazer uma peneirada ali naqueles grãos, né? E eu descobri também que lagar é o lugar onde é usado para extrair líquido dos alimentos, das frutas, né? Por exemplo, da uva e da azeitona. Então, no lagar que os homens vão, colocam ali as uvas,
as azeitonas e dali eles pisoteavam, né? Hoje em dia tem máquinas que fazem isso, mas pisoteavam ali e dali extraíam-se o azeite e também o vinho, o suco da uva. E nós vemos que os processos são bastante diferentes, né? E o local adequado para cada uma das coisas precisa ser específico. Então o lagar geralmente era um local fechado, para que o sol não pudesse, vamos dizer assim, oxidar ali a uva e nem a azeitona. Então era um lugar mais arejado, mais fresco, né? Sem vento. Então é um lugar mais específico para trabalhar com esse tipo de fruto, vamos dizer assim. Já o trigo, um lugar fechado, aumentaria o trabalho. Então ele precisaria de um espaço mais amplo para que ele pudesse com o rastelo espalhar com mais facilidade, e se ventasse, facilitava mais ainda, porque o vento levaria a palha, deixaria os grãos. E por que será então que Gideão estava malhando o trigo no lagar? Alguém arrisca? Por que, irmã Sandra? Escondido. Gideão estava escondido. O contexto faz bastante diferença aqui nesse caso, porque justamente o povo de Deus vivia muitas vezes se recrutando em cavernas, quando eles viam que o inimigo se aproximava. Se você ler do versículo do capítulo 6 até o final do capítulo 8, você vai passar por todas essas histórias. Então o povo inimigo era como se fosse gafanhotos vindo na direção do povo de Deus. Então quando eles viam que o exército inimigo se aproximava, cada um se escondia. Quando voltava, estava tudo destruído, né? E justamente a irmã falou, então Gideão estava ali com zelo, com cuidado, atento, né? Mais operante, cuidando ali das suas coisas, mas de forma escondida. Por quê? Porque o inimigo vinha para saquear as coisas, como dito. E aí nós vamos então para a primeira parte aqui desse chamado de Gideão, que foi justamente esses seus questionamentos. Então Deus vai de encontro a Gideão, e aí existe um diálogo que nós vamos ver agora, que começa no versículo 11. Então Juízes 6, 11 diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Então, tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei a mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que tu és o Senhor e me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante de ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Então, diante de Deus aqui, sendo convocado por Deus, Gideão faz dois questionamentos para Deus nesse momento. O primeiro, nós vemos aqui no versículo 13, ele diz assim, como um murmúrio, né? Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as maravilhas que nossos pais contavam dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Então, a primeira interação de Gideão com Deus é um ato de lamentação, né? Na verdade, ele faz um questionamento para Deus, né? Mas na verdade aqui ele está se lamentando por tudo aquilo que eles têm passado, né? Irmãos, nós na Sala Maturidade Cristã, nós estamos estudando uma revista
fala sobre os milagres de Jesus. Não tem ninguém da maturidade cristã aqui, mas fala sobre os milagres de Jesus. E nas nossas discussões aqui semanais, nós entendemos que, estudando os milagres de Jesus, 95% das vezes precisou haver um problema para que o milagre acontecesse. Teve uma exceção numa das aulas aqui que Jesus pega e amaldiçoa a figueira, e aí os irmãos que não estavam presentes vão ter que aguardar uma outra oportunidade para entender o motivo que fez Jesus como fazer esse milagre, mas um milagre que não estamos acostumados, né? Ele amaldiçoou a figueira foi e morreu. Mas de todas as vezes, irmãos, geralmente Jesus precisou suprir algo, às vezes algum suprimento de uma tarde lá onde as pessoas estavam famintas ou num casamento, Jesus precisou ali intervir e trazer ali aquilo que precisava. Ou muitas vezes as pessoas estavam com doenças, enfermas, com alguma dificuldade, Jesus então precisou ali mostrar o seu poder. E nós vemos que um dos objetivos dos milagres de Jesus é justamente esse: mostrar o seu poder, mostrar o poder que Deus tem sobre qualquer circunstância. Então aqui Gideão talvez não entendia isso, né? Se os midianitas não fizessem todo esse mal para o povo de Deus, né? Como Deus mostraria o seu poder através de Gideão? Como Deus operaria esses feitos que hoje nós estamos aqui estudando e conhecemos a história dos 300, se não existisse ali um problema, né? É que muitas vezes nós não queremos que o problema faça parte da nossa vida, né? Pode ter o problema, Deus, mas não precisa ser comigo, né? Então Gideão, ele se levanta e faz esse questionamento para Deus, né? O Senhor é o nosso Deus e nos permite passar por isso? Sim, irmãos, na caminhada cristã, nós muitas vezes vamos nos deparar com problemas para lá na frente entender que Deus tem o poder e é maior que todos os problemas, todas as circunstâncias ruins, né? Gideão, com o tempo, aprendeu isso. Foi a grande lição da vida de Gideão, né? Além da sua dúvida, né? Ele sempre estava ali com dúvida. Eu acho que Gideão precisou assim, de muitas provas de Deus, né? Para ele conseguir confiar em Deus. Nós vamos chegar lá nessa parte, mas a fé dele foi bastante fortalecida. E aí o segundo questionamento foi quando o Gideão pergunta para Deus também, de certa forma murmurando: com o que o Senhor vai livrar Israel, né? Em que eu posso ajudar? Não me vejo muito capaz. Minha família é pobre, e mesmo minha família sendo pobre, lá em casa eu sou o menor, né? Como que o Senhor vai estar me chamando para salvar Israel? Esse desafio é muito grande para mim, né? Nós vemos essa história ao longo do Antigo Testamento e até no Novo, diante da vida de vários personagens, né? Jacó, por exemplo, Jacó era conhecido como um enganador, e Deus fez uma obra ali na sua vida. José, em certa época da sua vida, ele foi um escravo, por quantos anos na prisão? Deus o usou também. Moisés, quando foi chamado, me lembrou bastante de Gideão, né? Moisés também falou: Senhor, eu não sou capaz de salvar o povo, uma missão dessa, eu não consigo, né? Moisés também relutou. Jefité era filho de uma prostituta, foi um homem também usado por Deus. Rainha Esther era uma escrava, nós falamos já da Rainha Esther. No Novo Testamento nós temos Mateus, um cobrador de impostos, Saulo, um perseguidor da igreja, né? Mas sempre Deus usa as pessoas que Ele escolhe. Muitas vezes ao redor ninguém entende, né? Mas Deus tem os seus planos ali específicos. E o fato, irmãos, é que, olhando toda a história de Israel, nós vemos que Israel nunca foi notadamente assim um grande exército, né? Homens poderosos, a não ser na época de Davi ali. Nós ouvimos histórias dos valentes de Davi, também na época de Josué, quando vivia ali um cenário de guerra, a gente lê o livro de Josué, é batalha atrás de batalha, conquista, território. Então é um cenário bastante assim, bélico, né? Mas, irmãos, todas as vezes, todas as vitórias que Israel teve,
sempre foi a mão de Deus que conduziu o povo à vitória. A gente pode olhar na história, não foi a valentia, a modernidade dos exércitos que Israel tinha, né? Como eu disse, na época do rei Davi fortaleceu seu exército, modernizou ali, né, a sua tropa. Mas a gente está olhando no contexto total assim, da história de Israel. Sempre o povo venceu quando estava de acordo com aquilo que Deus ordenava. E quando o povo vacilava, a derrota vinha. Os irmãos podem analisar aí ao longo dos acontecimentos aí, tudo no Antigo Testamento ali, os irmãos vão perceber isso. Então muitas vezes passa despercebido, até mesmo por episódios como esse na vida de Gideão, né, em que quem traz a vitória para o povo de Deus é o próprio Deus, né? Então quando Deus chama Gideão e ouve isso de Gideão, é como se Deus respondesse para Gideão: é a minha mão que vai dar a vitória, não é você, Gideão, você vai ser usado por mim, né? Mas é a mão do Senhor. Então o povo aqui, como nós vimos, se você ler no começo do capítulo 6, o povo não se arrepende da idolatria que tinha assolado ali o povo de Deus. E então Deus tem misericórdia desse povo, como esse ciclo que acontece durante o povo de Israel, principalmente aqui no juízo. Então é a mão do Senhor quem traz a vitória, é o Senhor que dá a vitória, né? Então, irmãos, limitações e fraquezas, elas não podem ser uma desculpa para eu e você deixarmos de fazer aquilo que Deus espera de nós. Limitação e fraqueza todos nós vamos ter, uns mais, outros menos, em algumas áreas, outros em outras, mas isso não pode ser desculpa para nós fazermos aquilo que agrada a Deus. Fazemos aquilo que nós sabemos que temos que fazer. Muitas vezes nós estamos cansados de ouvir e de saber qual é o nosso papel, aonde nós devemos estar, o que nós devemos fazer, né? Mas muitas vezes desculpas, né, das limitações, elas vêm e roubam, né, a nossa ação. Então quantas desculpas nós já não ouvimos, né? Quantas desculpas a gente não ouve? Pastor, quando a gente abre aqui a candidatura para a diretoria da igreja, quantas desculpas, né, pastor? Nós não ouvimos, né? Então, irmãos, é a mão de Deus quem traz a vitória. Ele escolhe, mesmo quem está fraco, quem tem limitações, Deus levanta os seus escolhidos. Amém? Amém. Passados esses questionamentos aí na vida de Gideão, um outro acontecimento seguido aqui, a partir do versículo 25, nós lemos aqui que Gideão pede para o Senhor aguardar enquanto ele vai buscar a oferta. Então ele vem, traz a oferta, o Senhor se agrada da sua oferta e dá a primeira missão para Gideão. Ele manda Gideão destruir os altares de Baal, que está por toda a cidade. Então Gideão tem que pegar ali um animal do seu pai. Durante a noite ele vai e destrói o altar de Baal, que era do seu próprio pai. A própria casa de Gideão estava corrompida, né? Então Gideão vai, destrói o altar e ele fica conhecido por todo mundo. Então ali ele até recebe um nome, né? Jerubaal, que é aquele que contende contra Baal. Então ele pega, destrói o altar do seu pai, destrói o altar de Baal, passa então a ser visto com maus olhos ali, né? Talvez no primeiro momento, até dentro da sua casa. Irmãos, como eu disse, cada detalhe dessa história nos traz uma lição, né? Então, irmãos, quando Deus nos chama, nós precisamos romper com algumas circunstâncias que não agradam a Deus. Então, quando nós somos chamados por Deus, existe a renúncia, né? E nós devemos então abrir mão de muitas coisas. Para cada um, Deus, vamos dizer, exige uma renúncia diferente, né? Mas, no contexto geral, quando nós aceitamos a Cristo, somos chamados por Deus, muitas coisas da nossa conduta, né,
daquilo que nós somos, ou até mesmo do caráter, nós temos que abrir mão para seguir a Deus de forma que agrada a Ele. Então, irmãos, quando Deus chama, muitas vezes nós temos que romper com situações que desagradam a Deus. Então, Gideão destruiu o altar do seu pai. Muitas vezes essas situações que nós temos que arrumar vai ser mesmo dentro da nossa própria casa, né? Situações que nós temos que abrir mão ou temos que arrumar, vai ser muitas vezes dentro da nossa própria casa. Começa por ali, né? Então, Gideão teve que superar o medo e o constrangimento, né? O primeiro desafio ali de Gideão, com essa missão que Deus deu para ele, ele se levantou contra seu próprio pai, né? Seu pai adorava a Baal. E aí então ele mesmo com medo e temendo por constrangimento que viria das consequências dele fazer isso, mesmo assim ele foi, honrou o Senhor, e Deus então lhe deu a missão maior ainda, né? Que era então guerrear contra o exército dos midianitas, que é o nossa próxima missão aqui, né? Grandes vitórias não necessariamente dependem do esforço humano. Que é aquela história que eu falei, né? Toda as vezes ali que o povo de Deus foi vitorioso, foi porque a mão de Deus estava com esse povo. Então, como eu disse, a história famosa de Gideão é a história dos 300, onde Gideão vai e batalha ali contra os midianitas e sai vitorioso com apenas 300 homens, depois de fazer tantas de Deus, né, na verdade, filtrar ali aqueles homens. Então, no primeiro momento, Deus pega e fala para Gideão: Gideão, os que tiver com medo aí, você pode mandar para casa. E aí Gideão vai, ou quem está com medo, quem não está, já cai drasticamente. Depois leva os homens para beber água. Aqueles que são zelosos ali, que bebem água, levando água à boca, vão ficar. Aqueles que abaixam a cabeça ou tomam água igual cachorro, você pode mandar embora para casa. E assim sobram 300 homens, que eram suficientes, irmãos, para que Deus fizesse essa obra. Então, muitas vezes, o esforço humano não vai trazer o resultado esperado, né? E a gente vê, mesmo em questões de saúde, né? Quantas pessoas aí que tinham dinheiro infinito, né? Morreram por alguma doença, né? Podendo pagar o tratamento que for, né? O recurso humano que for, mas não é capaz de curar uma pessoa. E ao mesmo passo, quantas vezes nós já vimos pessoas desacreditadas que Deus foi e restaurou, né? Um exemplo que eu estou dando aqui é esse exemplo da área de saúde. Então, irmãos, nem sempre o esforço humano é o suficiente, né? Nós vimos aqui que a mão de Deus é o que prevalece. Gideão ainda tinha esse olhar ainda sobre o esforço humano. Quando ele olhou para si mesmo, né, ele pegou e pensou: nossa, não vou ser capaz, né? Porque ele esqueceu que o esforço humano fica de lado quando a mão do Senhor é em ação. A mão do Senhor é mais poderosa que qualquer esforço que eu, você, seja quem for, irmãos, possa fazer, possa levantar. Então, irmãos, Gideão chega nesse momento aqui a ponto de aceitar esse desafio e de ir para a batalha com 300, porque se a gente vê a história de Gideão atrás, Gideão perde algumas provas para Deus. Nós pulamos aqui essa primeira parte, né, que é aí no versículo 19, 6, 19, onde Gideão pega e fala assim: Senhor, então, na verdade é o 36, Senhor, se é o Senhor mesmo que o Senhor quer que eu vá para a batalha, vou fazer uma prova aqui para o Senhor. Então ele vai, bota no velo de lã, pede para o Senhor que a terra em volta fique seca e somente no velo de lã fique molhado por orvalho. Chegou no outro dia de manhã, estava lá, a prova estava feita. E aí, não contente, ele vai e pede para o Senhor: então vamos fazer o contrário agora. O meu velo fica seco e a terra inteira é molhada. Deus vai lá. E aí a gente fica pensando: mas quantas provas mais Deus vai precisar fazer para o camarada entender que é o Senhor que está à frente dele? E aí, irmãos, fica essa lição para nós também. Quantos de nós aqui já presenciamos o agir de Deus na nossa vida, na vida de um próximo? Quantas pessoas aqui têm algo a agradecer por algo sobrenatural que Deus fez na nossa vida, a nosso favor? E Gideão, ele sabia que Deus
era poderoso. Mas mesmo assim ele pediu diversas e diversas provas para o Senhor. Uma aplicação, uma lição para nós diante disso é: quantas provas Deus precisa fazer para Ele provar que pode fazer o impossível na nossa vida, né? Gideão precisou de diversas e diversas. Nós já presenciamos várias. Eu falo assim, mas porque eu tenho certeza que os irmãos têm algo, algum testemunho importante para contar, algum motivo para agradecer por algo que Deus fez. Então, irmãos, nós já temos provas suficientes de que Deus é poderoso. Nós cremos num Deus que opera milagres, que faz o sobrenatural, né? Não podemos cair na tentação de ficar duvidando da capacidade de Deus, se Deus é conosco. Primeira parte lá da questão é que muitas vezes nós achamos que os problemas não vão nos atingir, os problemas não vão chegar na nossa casa, né? Mas Deus é conosco e Ele é poderoso diante de todas essas situações. E aí, eu chego na parte que eu falei que o pastor pegou e passou aqui o tópico na nossa frente, né? Sobre terminar bem. O terminar bem talvez é mais importante que começar bem. Que é aquilo que o pastor falou. Se você começar mal e terminar bem, está de parabéns. Começou mal, mas deu a volta por cima. Agora você começou lá, bonzão, no meio do caminho você vai e termina mal. Infelizmente, irmãos, foi o que aconteceu com o Gideão. E a gente vê que algumas histórias da Bíblia, né, a Bíblia é maravilhosa por causa disso. A Bíblia traz lições e fatos que realmente aconteceram. A história de Gideão daria, como eu disse, um filme assim, de um super-herói, né? Mas quando nós olhamos o final do versículo, no capítulo 8, nós vamos ver que Gideão sai vitorioso de todas essas batalhas aí. Então ele vai, continua ali a guerrear, liberta o povo, cumprindo ali aquele ciclo. Casa-se com 70 filhos, né? O homem então governou, se não me engano, 40 anos, aí o povo de Deus. Só que ele tem uma ideia, talvez até de forma genuína, mas ele pega os despojos de guerra e constrói uma estola sacerdotal e coloca isso lá na cidade dele. E aí, irmãos, qual é o ciclo vicioso do povo de Israel? O povo está bem, 40 anos, tranquilo ali com Gideão, mas o povo volta a pecar contra o Senhor. E a estola sacerdotal passa a ser um instrumento de adoração do povo, de idolatria do povo. E aí, os irmãos lerem lá o final do capítulo 8, os irmãos vão ver que o ciclo vai se repetir. Vou ler o versículo 8:33. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Balaíns e puseram Baal Verite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livraria do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo tudo o que lhe fizera a Israel. Como eu disse, é um ciclo. Então agora o povo de Deus volta lá para baixo, e Deus vai e levanta. Agora acho que ele vai levantar, não sei, talvez Abimeleque, né? A história continua. E aí Deus vai levantando homens e mulheres ali, né, para ajudar ali o povo. Mas depois da vitória, irmãos, Gideão teve ali um ato que desagradou a Deus. Então, eu tenho até uma reflexão no carro de um pastor, ele é japonês, eu não lembro o nome dele, mas é o pastor do Duma. E ele fala, ele tem uma reflexão que é justamente isso, como terminar bem. Ele leu o texto do apóstolo Paulo ali, Paulo fala que guarda a fé, né, a carreira, combati o bom combate, a carreira e guardei a fé. Falando sobre isso, falando sobre o fim do apóstolo Paulo, e ele usa um exemplo de um documentário que ele viu de Billy Graham. Não sei quem já viu essa reflexão, mas ele fala de um documentário que ele viu do Billy Graham, e o Billy Graham já está ali no final da vida, e aí o repórter pergunta para o Billy Graham por que ele se arrepende, e aí o Billy Graham fala que ele se arrepende de não ter dedicado mais tempo para a obra de Deus.
Aí ele fala, se o Billy Graham pensa assim, imagina eu, né? Billy Graham, o homem lotava estádios, né? E aí as pessoas saíram dali crentes em Jesus, na salvação. Os maiores evangelistas aí da era moderna existiu, não o maior, Billy Graham é referência na pregação, né? No evangelismo. E ele chega lá na casa dos 90 anos, consciente e ciente de que ele deveria fazer mais. Olhar o currículo do homem lá de pessoas que encontraram Jesus através da vida dele, né? Mas ele se sentia ainda, vamos dizer assim, indébito, né? Irmãos, é um cuidado que nós temos que ter, né? Você falou aqui de Ló, né? Mas começar bem é bom, né? Mas terminar bem é fundamental, porque senão a gente vai cair naquele exemplo, né? Você começou bem, mas terminou mal, não adiantou, né? Então nós devemos cuidar com humildade, né? Humildade e zelo. Nós vimos isso no ministério de Jesus, né? Jesus, lá em Filipenses nós vimos que Jesus foi humilde, mesmo sendo Deus, tomou a forma de homem, né? E Jesus foi zeloso em todo o seu ministério e também foi humilde. Jesus foi o símbolo dessa humildade, tamanho o seu poder, né? Então Jesus é o exemplo para nós. O ministério de Jesus, como Jesus lidou com o seu ministério, é exemplo para nós. Então, irmãos, para finalizar aqui, Gideão passou por todas as etapas que eu, você e qualquer um que segue a Deus passa, né? Primeiro, o seu despertamento, que foi o que nós vimos lá no tópico 1. O momento que existe ali um problema, Deus então se encontra com Gideão, e Gideão então se desperta para o problema, né? Se desperta. Deus, o Senhor vai me usar? Como o Senhor vai usar? Faz ali seus questionamentos. Mas todas as pessoas que encontram a Deus e vão andar com Deus, uma hora esse despertamento acontece. É que é o momento de falar, ó, preciso alinhar minha vida, eu preciso de algo mais, e se encontra com Deus. O segundo, irmãos, é a obediência, que é o que nós falamos quando nós vamos ter que abrir mão de algo, né, das renúncias. Então, Gideão teve que ser obediente a Deus, como Deus foi e mandou ele destruir um altar que estava ali dentro da sua casa, que era do seu pai, romper com os ídolos da época. Então, a partir do despertamento vem a obediência, que é o aceitar aquilo que Deus propõe, né? E tem o fortalecimento. Fortalecimento é aquilo que todo crente precisa diariamente: buscar a palavra de Deus, buscar o Senhor para se encher dele. No versículo 34 do capítulo 6, nós vamos ver que Gideão diz assim, versículo 6:34: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, no qual tocou rebate, e os abiesitas se juntaram após ele. O Espírito do Senhor revestiu Gideão. Nós devemos buscar esse revestimento espiritual, né? Nós sabemos a receita. A receita vem da palavra, vem da oração, vem da busca, né? E é isso que fortalece o crente. Como o crente pode se fortalecer? Indo na academia? Não vai adiantar, né? Tem que fortalecer o espírito, né? Não precisa fortalecer a carne. Você deve ir na academia, cuidar da saúde, mas o fortalecimento que eu estou falando aqui é o fortalecimento do espírito, né? A busca ao Senhor. E por último, a atitude, né? Nós também passamos aqui falando do agir, né? Do trabalhar na casa do Senhor, na obra do Senhor. O capítulo 7 inteiro vai falar sobre como Gideão derrotou ali o exército inimigo, como Deus usou as estratégias que Deus deu para ele. E assim também nós devemos fazer, irmãos, né? Nós devemos receber estratégias da parte do Senhor para fazer aquilo que Deus quer que cada um de nós façamos, né? O que Deus quer que nós façamos? Dando uma vida reta e vivemos a sua palavra, né? Sua palavra, compartilhando a sua palavra, né? O que Deus quer de nós, cada um vai encontrar buscando
a resposta na palavra de Deus, né? Então, transmitir essa mensagem de salvação para outras pessoas, né? Então, irmãos, despertamento, obediência, fortalecimento e atitude, né? É o ciclo, não o ciclo vicioso lá do povo de Israel, na época do Antigo Testamento, mas é o ciclo que todo cristão passa, né? Todo cristão passa. E a atitude até o fim, né? Para que possa nem sempre começar bem, de alguma forma vai começar, mas sim terminar bem, terminar de maneira aprovada pelo Senhor. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez, agradecer ao Senhor pela palavra, por essa noite. Senhor, nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que nos é revelada, Pai. Quantas lições nós podemos ver aqui, Deus, nessa história, onde o Senhor levantou Gideão para salvar o seu povo. Pai, nós vimos como é importante, a Deus, nós entendermos que a Sua mão está, Pai, à nossa frente. A Sua mão está nos sustentando. A Sua mão é poderosa, Deus. Nós, muitas vezes, vivenciamos, ó Deus, os Seus milagres, os Teus feitos. Então, Pai, nós sabemos que o Senhor é conosco. Pai, nós sabemos que o Senhor é conosco, apesar de todas as dificuldades. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua casa que está aqui, de portas abertas, pelos irmãos que estão aqui hoje. E que o Senhor, ó Pai, abençoe a nossa noite. Mais uma vez, Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que nos traz libertação, nos traz revelação, ó Deus, nos fortalece. Nós queremos, ó Pai, pedir que nós estejamos, ó Pai, sempre, Pai, firmes e firmados na Tua casa, na Tua palavra, nos Teus valores, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.